Segundo o documento, o magistrado relatou à esposa que teria sido filmado nu. Ele tinha medo de que as imagens viessem a público. De acordo com a reportagem da Alice, a Polícia Federal apreendeu um vídeo do evento durante uma operação na 13ª Vara Federal de Curitiba. No mesmo inquérito, a polícia investiga a existência de grampos e outras gravações envolvendo autoridades. Há suspeitas de que esse material tenha sido usado para chantagem, para pressão entre magistrados durante a Operação Lava Jato. E o caso ele é apurado em inquérito sigiloso da Polícia Federal. Alice, traz mais detalhes para a gente, por favor. Há tempos que colaboradores da Vaza Jato denunciam que existiam essas imagens da festa da cueca e de que elas teriam sido usadas pelo ex-juiz Sérgio Moro para chantagear magistrados a manterem condenações de investigados da Lava Jato. Essa festa que teria ocorrido num hotel de luxo em Curitiba, com a participação da alta cúpula do Judiciário do Paraná. E o que a gente traz aí um documento que pela primeira vez mostra que de fato essa festa aconteceu, um documento que seria a gravação de um então desembargador à época, que estaria com medo do vazamento dessas imagens, segundo aí a descrição da informação de um áudio que foi gravado dele. Ele teria contado à esposa que participou de uma festa que estava pelado e que estava temendo que essas imagens, essas filmagens vazassem. E essa história, ela traz também um outro ponto, que é exatamente os grampos ilegais, a suspeita de que colaboradores grampearam a mando de Sérgio Moro pessoas com foro privilegiado. O portal UOL trouxe essa informação ontem, que a Polícia Federal apreendeu documentos que indicam esses grampos ilegais. A gente também teve acesso a essas informações e esse documento ele também traz, além de comprovar a existência dessa festa, da participação de um ex-desembargador, também ele mostra que houve um grampo de um desembargador também com foro privilegiado. Porque isso mostra o caráter criminoso da Operação Lava Jato e da atuação do ministro Sérgio Moro no desenrolar desses processos. E Vivian, sabe quem é que estava sendo filmado nessa história, Adriana? Membro do TRF4, que é a Câmara Revisora das decisões, quando o Sérgio Moro juiz, era a Câmara Revisora. Aí tem gente que fala, não, o Lula foi condenado pela Lava Jato e depois o TRF4 confirmou essa condenação. Eu não estou dizendo nada, eu não estou afirmando nada, mas a existência de vídeos, áudios e elementos que possam ser usados como ferramenta de chantagem para que a Câmara Revisora confirme as decisões da primeira instância da Vara de Curitiba, talvez, e aí estou trabalhando no campo das possibilidades, possa ter acontecido. Suma importância porque tem até uma questão filosófica de como a gente se organiza enquanto sociedade, entende, cara? O Sérgio Moro, ele surge como o arauto da moralidade, não é pouca coisa. Esse cara se vendeu como o paladino, digamos assim, da moralização da política institucional brasileira. O que acontece a partir daí na esteira da Lava Jato é que acende o bolsonarismo, que foi o movimento social e político mais deletério que a gente já teve por nosso tecido social na história do país. E do qual ele fez parte, né? Do qual ele fez parte como ministro da Justiça. Então não é uma questão menor que já está superada. É uma questão que diz respeito à alma do Brasil nesse momento por conta dessa figura ter sido alçada ao título de paladino da justiça e da moralidade nacional. Eu já tratei muito desse assunto. Vocês acham? Procura, põe nas redes sociais, põe lá. Reinaldo Azevedo, Sérgio Moro, Tony Garcia, gravação ilegal, vocês vão encontrar. A prova de que o senhor Sérgio Moro usava delatores como espiões. Parabéns a todos vocês que foram porta-vozes da Lava Jato e àqueles que ainda são. Boa parte do ódio que alguns alimentam hoje contra o Supremo são viúvas e viúvos da Lava Jato.
E nós lembramos, teve o caso do Tony Garcia. Vamos aí para o item do Tony Garcia, o B, que eu quero lembrar que o Tony Garcia tem essa história de 2005, mas depois tem outra de 2018. Vai. Além desse material, a Polícia Federal apreendeu registros de gravações envolvendo desembargadores que integravam à época o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, responsável por revisar decisões da Justiça Federal no Paraná, as decisões de primeira instância. Essas escutas foram realizadas por outro colaborador da vara, o advogado Sérgio Costa. Assim como no caso do presidente do Tribunal de Contas do Estado, magistrados com essa prerrogativa só poderiam ser investigados por decisão do STJ. O primeiro a levar as queixas ao Supremo foi o ex-deputado estadual Tony Garcia, que firmou acordo de delação premiada com Moro há 21 anos, após passar cerca de 30 dias preso. Atenção, o Tony Garcia, ele caiu num ramo da investigação do caso Banestado, em 2005. E ele fez acordo de delação. O Moro usou para gravar autoridades de maneira ilegal, porque as gravações não iam para os autos. Entenderam? E ele passou a ter um manancial nas mãos, inclusive do TRF4, que era justamente o tribunal que estava acima dele, isto é, que revisava as decisões dele. Ou seja, eu terei nas minhas mãos aqueles que vão revisar as minhas decisões. Atenção para uma coisa aí. Em 2018... o Tony Garcia disse que tinha acusações, denúncias a fazer contra o Beto Richa, que foi governador do Paraná. E ele pediu para fazer um acordo com o Ministério Público, etc. O GAECO, Ministério Público Estadual. Sabe quem entrou na história assim? Pá! Ministério Público Federal. Turma de Deltan e companhia. E aí... o Tony Garcia passou a acertar uma nova delação. Sérgio Moro já tinha feito 2 delações no caso do Alberto Youssef, Banestado e depois o chamado Petrolão. E aí uma nova delação e o Sérgio Moro passou a exigir que ele, de novo, fizesse gravações ilegais. Quer mais? Dou mais. O Tony Garcia revelou isso tudo para a juíza Gabriela Hart, que ficou no lugar de Sérgio Moro. E a juíza Gabriela Hart não levou a coisa adiante. Se criou um sistema paralelo. O seu Sérgio Moro usava sua condição de juiz para ter informações. Lembrando que o TRF4 é aquele que confirmou as condenações do Lula, aquelas condenações sem prova, sabe? Aquela prova que nunca apareceu. Foi o TRF4. TRF4 de quem Moro tinha informações.